Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos, de reflexões e leituras em torno do livro da Esperança e do Evangelho segundo o Espiritismo. Trazemos sempre essas mensagens diariamente do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, para que nos sirvam de esclarecimento, de consolo, para que possamos cada vez mais raciocinar dentro desses argumentos, dessa linha de pensamento que esse Espírito nos traz. Um Espírito bondoso, um Espírito dócil, um Espírito como Emmanuel que busca todos ajudar na sua evolução através das suas palavras e dos seus exemplos. Como sempre, pedimos a Deus as bênçãos da paz, da proteção, da saúde, para as nossas vidas, para as nossas casas, para a vida daqueles corações que nesse momento recordamos. Que Deus os envolva, que Deus os proteja sempre, que os guias e mentores espirituais possam sempre conduzir com os bons pensamentos, que estejamos abertos, aos bons pensamentos. Dessa maneira, então, iremos fazer a leitura da mensagem de hoje, que é a mensagem de número 69, como aqui colocamos, que tem como título Conjunto. E Emmanuel inicia com o Evangelho de João, capítulo 17, em que Jesus nos diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então é um pedido de Jesus por todos os seus discípulos, por todos aqueles que se conduzem, buscam conduzir por esse bom pastor. E depois, Emmanuel nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que já estamos lendo em algumas lições atrás. Ele nos traz o item 4. E esse item 4 tem como título Missão dos Espíritas. E ele vai trazer o parágrafo 9, que ele fala aqui no livro. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Quer dizer, vamos trabalhar, Arai essa terra. E o título conjunto, Lembramos sempre de união, de esforços, de cooperação. E Emmanuel nos traz o texto dizendo assim: No templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto, cooperação. Tem gente que fala, o meu centro, o meu trabalho. Então nós estamos muito nessa questão do pronome possessivo. Meu trabalho, meu centro. Tinha um companheiro nosso da casa espírita que ele falava, o meu centro, o centro do meu corpo é meu umbigo. E a gente achava aquilo muito interessante. Então a gente começa a retirar esse personalismo e entender que a casa espírita é um grupo, São várias pessoas juntas trabalhando em torno do mesmo objetivo. Então ele fala aqui, cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Quer dizer, todos são importantes. Mas aquela pecinha ali, aquela pecinha faz parte dessa engrenagem. Então é indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. A gente vai lembrar sempre, a obra de Jesus, o trabalho do Cristo. Nós estamos aqui aprendendo a sermos colaboradores.
Então ele diz, ó, na aplicação da eletricidade congregam-se implementos diversos, mas interessa acima de tudo a produção da força. E no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. É necessário, assim saibamos reconhecer por nós mesmos, que o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado, de gentileza, ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com o doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Quer dizer, às vezes as pessoas querem se autoclassificar, né, de acordo com a sua tarefa. Esquecidos que estamos trabalhando em conjunto, aprendendo a trabalhar em grupo, que é difícil. Deixar o outro fazer do jeito dele, com a lógica dele, contanto que chegue ao mesmo objetivo. Aprender a esperar o tempo do outro naquela tarefa em grupo. Deixar o outro desenvolver. Nós não temos na doutrina expert. Todos nós somos trabalhadores da boa vontade, estamos aprendendo a trabalhar onde se faça necessária a nossa presença. Então tem vários momentos em que nos convocam para diferentes setores. Mas se nós somos aquela criatura que fala, olha, eu sou fulano de tal que faço isso, aquilo, outro, nós mesmos é que estaremos perdendo a oportunidade de aprender a crescer com o grupo. E isso irá fazer uma falta danada em nossas experiências. E ele diz aqui, olha, e é imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas, porque vamos comer daquele fluido, não é? A pessoa vai doar o seu fluido. E se nós ali envenenamos aquele sentimento, todos nós iremos, de certa forma, estar naquele ambiente intoxicados. E é interessante isso, porque às vezes nós vamos ver o trabalho, mas aquela criatura que fica ali azedando o trabalho, colocando um ácidozinho, ninguém sabe fazer nada que fulano, e vai sempre se queixando, de A queixa para B, de B fala de C fala de E, e vai por aí saltitando em todos os membros. Isso acontece? Acontece. Por que acontece? Porque nós somos seres humanos, estamos aprendendo a trabalhar em grupo. Aquela pessoa que está fazendo esse papel de levar esse tipo de situação de desprezo pelo outro ou de crítica negativa, ela vai aprender. E a nossa parte é aprender a lidar com ela. Como é que a gente faz? Estação terminal. Ela vai falar, a gente já tem condições de ouvir, reter o que for bom. Não é bom? Dispensa. A gente já tem essa condição. Nós não precisamos rasgar um livro porque ele não tem um conteúdo que nos seja agradável. Nós já temos condições de fazer essa seleção. Então o outro nos chega falando alguma coisa, ou às vezes é aquele sentimento de aversão sistemática. Ele está sempre, né, que a gente pode dizer, com o pé atrás, com fulano. Ou ele está sempre de implicância com alguma pessoa. É sistemático, é sempre. Aquela outra criatura pode fazer o que for de melhor.
aquele outro vai estar sempre ali como aquele credor sistemático. E nós outros vamos observar e vamos entender que ele está naquele momento dele ainda. E que um dia vai perceber. E às vezes não é necessário que a gente fale, crie mais uma inimizade. A gente silencia. Porque aí aquela pessoa não encontra plateia. Não é assim? Para dar o seu show, para fazer lá o seu pronunciamento envenenado. Não vai encontrar nada, vai encontrar um vazio. E aí, aos poucos, a pessoa vai percebendo que aquele tipo de assunto não é o agradável naquele momento. E ele fala aqui, ó, administrar, amparando e obedecer, efetuando o melhor. Em tudo compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que as benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais um dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Aqui é a lei de sociedade que o livro dos Espíritos nos fala, né? O universo é sustentado na base da equipe, do grupo. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Uma célula é um mundo, né? Então todos nós nos complementamos uns com os outros. Às vezes é natural que dentro de um trabalho duas inteligências ali estejam com problema num determinado momento. E aquilo vai se prolongando até um dia que um fala para o outro, olha, tem alguma coisa errada aqui no trabalho, né? O trabalho está sempre recheado aí com o seu personalismo. Nós aqui estamos aprendendo a trabalhar em nome de Jesus. Então a gente pode sim conversar com o companheiro, educadamente, de preferência apartadamente, né? Mas às vezes as situações ocorrem dentro de um grupo, dentro de um momento de trabalho. Então que possamos aprender até resistência, para não sermos nós esse toque do escândalo, né? Então não é momento, então vamos aprender a calar. Isso leva tempo? Leva tempo para aprender a lidar com o outro, a lidar com aquele tempero que o outro traz pessoal para o trabalho. E ele fala que, olha, nenhum de nós procure destaque injustificável na direção ou na subalternidade. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto. Né? A gente não vê o coração, ele é o motor da vida. E está aqui, né, embaixo, a gente pode dizer, de camadas de peles, de músculos. Né? Então ele está aqui, trabalhando de forma anônima. E Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser sem jamais individualizar-se na luz do bem. Então, quando a gente começa a aprender a colaborar, a cooperar e vencer antigos instintos e ideias de competição, porque o trabalho não é nosso. Nós chegamos no lugar, o trabalho já foi começado, o trabalho precisa continuar e nós sairemos desse plano material, retornaremos para a nossa casa espiritual e o plano material deve continuar o seu trabalho com outros. Com outros. Por isso a importância de criar oportunidade para aquele que chega mais novo. Porque é ele que vai dar continuidade àquela tarefa. Algumas pessoas sofrem de medo de serem substituídas, sofrem. Isso em qualquer lugar, em qualquer templo religioso ou profissional, local profissional.
é aquela pessoa que a gente fala, não se arreda da cadeira, né? Ela tem receio de levantar e alguém ali tomar o seu trabalho, como se o trabalho lhe pertencesse. Então muitas vezes, né, a vida permite que aquela criatura desenvolva esse tipo de fascínio. Na realidade é um processo de auto-obsessão. Porque daqui a pouco será muito doloroso quando ela tiver que sair. E entender que o trabalho vai continuar. E que ninguém é indispensável. Somos todos peças preciosas. Mas indispensável mesmo, só Deus. Só Jesus. Todos nós somos aprendizes. Então, não é minha tarefa, o meu trabalho, o meu... É nosso. Quer vir ajudar? Quer que eu te explique como é que eu faço para você ver se a minha lógica é boa? E é assim. Porque não é nosso. E nós nos lembramos aqui dessa questão que às vezes as pessoas ficam, principalmente em casa espírita, né, na hora do trabalho, ficam querendo ter o trabalho que o outro tem. Ah, mas aquele trabalho ali deve ser melhor. Aquela situação ali, porque a criatura ainda está respirando, né, pensando na questão de um brilho pessoal. Muitas pessoas não tiveram boas realizações nas suas vidas particulares, nas suas profissões, e buscam, muitas vezes, locais religiosos para se impor. Isso, como qualquer outro lugar, vai acontecer. Porque ainda é aquela personalidade insegura, é aquela personalidade que não tem confiança em suas conquistas internas. Então existe a necessidade, que se fala, né, de bater ponto, de fazer marcação externa. Mas é interessante quando nós observarmos o trabalho de um, o trabalho de outro, nos lembramos aqui de carta de Paulo, a 1 aos Coríntios, está lá no capítulo 12, acerca da diversidade dos dons espirituais. E ele fala aqui, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos ver aqui. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito para todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. E depois ele diz aqui, lá no item 15, porque também o corpo, né, a questão de vários membros, que ele está querendo dizer a unidade dos membros do corpo. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós mesmos são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns
com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, nós somos membros desse corpo, que Jesus é a unidade. Todos somos importantes. Todos estamos em momentos diferentes de aprendizado. E cada aprendizado possui N fases, dos mais simples aos mais complexos. Então a gente pode pegar um aprendizado simples e nos colocarmos ali com toda a boa vontade para aprender. Se a gente pudesse falar assim, nível 1 de aprendizado desse assunto, 2, e aquilo vai progredir por muito tempo. Então, nós somos aqueles que queremos aprender e que possamos ser úteis onde for necessário, Senhor. Que nos honre com a possibilidade de aceitarmos a colaboração. Em todas as passagens de Jesus nós vamos ver ele lembrando da importância da cooperação, da colaboração. Então, se encontrarmos nos nossos grupos criaturas mais competitivas e menos cooperativas, vamos lembrar que a maioria é que vai dar o tom ao grupo. É a maioria. Então a própria pessoa vai se sentindo sem afinidade naquele grupo e ela sai. Naturalmente, ela vai procurar outra situação. Ela vai perceber que ali ela não consegue se impor daquela maneira ainda. Então que possamos, trabalhar em paz, aceitar os novos, a maturidade dos mais antigos, que possamos trabalhar juntos, porque o nosso objetivo é o mesmo. Estarmos com Cristo, sendo conduzidos para o Pai, com muito amor, com muita paz. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conduza e que permita o nosso coração se abrir sempre para as oportunidades de crescimento no trabalho do bem. Graças a Deus.